só ele as tem do lado oposto. Há algo contra a doutrina original disso. See, that's what makes him Antichrist. Vejam, é isso que o faz anticristo. Bem? So the reformers, when the beast went forth in the form of a man to combat that, Então, os reformadores, quando a besta saiu na forma de um homem para combater aquilo, now don't forget this. agora não se esqueça disso. Don't forget it. Igreja, não esqueça disso. See? Bem? Remember it. All the days of your life. Recordem isto todos os dias de sua vida. See? Bem? These beasts are correct. Estas bestas estão corretas. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Amém, amém. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 31. Efésios 5, verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Grande Criador, te adoramos por mais esta oportunidade de poder estar diante de ti, diante do seu povo e transmitir aquilo que nós sabemos que é verdade, que é real, que o seu profeta pregou sem nenhuma interpretação particular. Conceda-nos agora a bênção da maior segurança de poder estar preparado para o grande arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A parte que une. Bem, nós temos esta parte que une em vários pontos da Bíblia. Unir é casar. A parte que faz o casamento. É onde sabe que está casado. Essa é a parte que une. O que o profeta diz, com 3 palavras você forma um título. Então, é tirar da própria mensagem do irmão Branham, provando sua palavra 211. A parte que une isso. A gente vê João Batista chegando. Quem rejeitou o ministério de João Batista nunca uniu com Cristo. Para unir com Cristo tinha que receber aquele ministério, porque aquela era a parte que unia. Se perdeu aquela parte, é como a ciência não encontra o elo perdido. Aquilo que liga chimpanzé e homem. Ela perdeu aquele elo. Ela não encontra, não sabe o que é.
Então, nunca consegue fazer o casamento de um chimpanzé e uma mulher. Certo? Nunca chega a unir, produzir filhos. Já pensou bem você beijando uma coisa feia daquela? A mulher, né? Você pensa bem. Mas não foi feito para isso. É que eles perderam aquela parte que une, Deus tirou. Então, aquilo ali ficou em mistério. Se você quiser saber qual é a parte que une, chama o William Branham. Você vai num profeta, aí ele vai te mostrar o que está faltando aí. Nós já pelejamos, não tem jeito, a ciência já pelejou, não tem jeito, não gera. E existe alguma coisa aqui. Então eles chegaram no extremo, até o chimpanzé. E como não conseguiram, aí teve uns que disseram que o homem veio do macaco. Mas é o elo perdido que eles não encontram. Tem um elo ali que aproximava da mulher e Deus tirou aquilo, fez aquilo rastejar, mudou a sua forma. Sempre quando Deus chega, o que está informe, Ele dá forma. E o que está dando forma, Ele tira a forma. Entende? Quando Ele veio, Ele criou o mundo era aquela parte sem forma e vazia. Aquela terra, né? Sem forma e vazia. Aí Deus pegou, deu forma para a terra. Habitou a terra, encheu a terra. E, do outro lado, o que podia clarear para os homens, que saindo do chimpanzé, entrava na besta. A besta era um animal quase igual ao homem, diz o profeta, só faltou a alma. A razoável tinha condições de dizer para Eva, foi assim que Deus disse. Não tem nenhum animal. Hoje você encontra isso daí feito pelo computador. Pelo computador você encontra cavalo conversando, girafa conversando, porco conversando, pelo computador. Mas não é a realidade, certo? Mas lá atrás havia um animal que conversava. Esse foi conhecido pela Bíblia, é conhecido pela Bíblia como o animal mais sagaz, mais astuto. Depois dele veio o homem, então o homem ficou sagaz, porque depois daquele animal vinha o homem. Então eles perderam a parte que une a criação. Ficou uma criação sem casamento, sem uma unidade. Ela ficou separada por essa besta que conversou com Eva, que arrazoou, tinha poder de arrazoamento. Fez tudo o que pôde, até sexo ele fez com Eva. E gerou um filho por nome Caim. Que a Bíblia diz que Caim era do maligno. 1 João 3,12. E não tem gente no mundo que faz eu crer diferente. Entende? Está na Bíblia. Você lê São Lucas 4, no finalzinho diz assim, Adão, filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, ele não pode gerar um filho do maligno. Ele não pode. Ele é filho de Deus, ele é a criação original. Então, quem foi que gerou esse indivíduo sagaz? Que irava e não voltava atrás. A natureza de Caim estava mostrando que ele veio de um animal, que o seu pai era um animal. Isso daqui dá para assustar qualquer homem. Quando você é bruto e que não volta atrás, que não arrepende, seu pai é um animal, seu pai é uma besta. Eu não quero pregar forte,
mas eu tenho que falar essas coisas. É que a pessoa não entende. Quando você pega um indivíduo que mata e não arrepende, seu pai é uma besta. Então você vai ver no espiritual a mesma coisa. Um pregador que sabe que está matando o povo com Santíssima Trindade, seu pai é uma besta. E vai manifestar essa besta num humano. Vai expor suas características, suas qualidades no humano. Porque o pai dele é uma besta. Você pode pregar para ele. Você pega um indivíduo que diz que é pregador e não crê em cura divina, o pai dele tem que ser uma besta. Como foi o pai de Caim. E como é o pai da humanidade. Você pensa que o pai da humanidade é Deus? Se o mundo inteiro jaz no maligno, o que você acha que está no maligno? A terra? O céu que está no maligno? O mundo inteiro é o cosmos. Isto é o movimento religioso, o político. Tudo está no maligno. O seu pai. Porque se fosse daquele pai que gerou Adão, nós teríamos as coisas diferentes. Você vai notar, creio que tem um parágrafo aqui, tem. Só para te mostrar até a forma de adoração. Quando começou, estava misturada, as árvores entrelaçavam, as naturezas estavam entrelaçadas das duas árvores ali no jardim do Éden. Tanto o Abel como também o Caim. São adorações que estavam ali no jardim. Eles estavam todos adorando a Deus. Caim adorou a Deus, trouxe dos frutos da terra. Agora, você para um pouquinho. Isso aqui é melhor que fruto da terra, no qual te alimenta, te sustém. Fruto da terra. Caim trouxe do fruto da terra. E falta de revelação é como os pentecostais e os demais. A mãe, Eva, deve ter comido uma pera, uma maçã, um albricoque. É o pai deles, lá atrás, também não tinha revelação. O que Caim fazia era inspirado pelo pai dele. A forma de sacrifício, bonito. Olhava assim no altar de Caim, você apaixonava. Aquelas peras madurinhas, maçã, banana, albricoque. Ele colocou aquele altar e ia a Deus e orava. Grande Jeová, Criador Todo-Poderoso, estou oferecendo esse holocausto. Deixa eu fazer um papel aqui um dia, um diálogo, né, para vocês verem um draminha. De Caim fazendo a sua oração. Muito obrigado, grande Criador. Mamãe deve ter comido uma destas e trouxe o pecado no mundo, então aqui eu estou te oferecendo, não sei mesmo qual é, então eu ofereço tudo. Eu faço uma mexida, uma minestra. Sabe o que é minestra? É uma mistura de tudo. E dou na forma de adoração os frutos da terra. E Deus nem olhou para aquilo. Me fez lembrar agora, no Oriente, o irmão Brando disse que o pastor ia passando e lá no Oriente eles põem as feiras na beira da rua. Arma suas feiras na beira da rua. Tinha de tudo para as ovelhas comer. E um pastor ia passando. Se o pastor não olhou para aquilo, as ovelhas também não olharam. Passou no meio de tudo aquilo e não parou para comer, para estragar aquelas coisas dos outros, porque o pastor não parou. Agora, se o pastor para e come, os outros comem tudo. O que o pastor come é a dieta da igreja. Eles ficam, ó, o que a mulher do pastor, os filhos do pastor veste, é a dieta da igreja, é o figurino da igreja. Eles falam, vamos lá.
Quer dizer, se mulher de pastor, filho de pastor vai para o inferno, eles vão tudo atrás. Eles não olham para a palavra. Não olham para a palavra. Eles aqui acham que aquilo ali, não devia fazer. Não devia, mas está fazendo. Então, como que você vai seguir o exemplo, o testemunho de gente assim? Vamos então manifestar nossas qualidades, por onde nós passamos no mundo, cheio de frutos, que ainda está embelezando o mundo natural, cheio de frutos, e os olhos dos homens também estão olhando para todos esses frutos. Mas se o pastor Jesus Cristo não parou, não para você também. Não paremos, prossigamos. Nós temos pastagem para nos alimentar. Assim são os filhos de Deus. Tem pastos. Mas vamos voltar aqui a esse elo onde forma a unidade, o casamento. É aquilo, a parte que une isso. Na forma de adoração, o irmão Brana diz aqui, 112, a união invisível da noiva. Traduzido por Goiânia. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não da geração genealógica de Caim, mas da genealogia de Sete. Você não sabe quanto tempo levou para nascer Sete. Eu não tenho isso aí. Nem procurei, agora que veio em mente. Nem procurei ver se tem como você saber quantos anos depois. Caim, Abel, aí depois veio Sete. Nesse inteirinho que Abel matou Caim, ficou sem, Caim matou Abel, me perdoe, ficou sem adoração ao Senhor. Nesse meio, enquanto Caim matou Abel, até que nasceu Sete. Você pensa bem a adoração, um espaço de tempo. Não tem adoração que chega a Deus. Não tem oração que chega a Deus. Não tem gente suficiente para orar que suas orações subam ao céu. Porque o adorador que tinha revelação, Caim o matou. Aquele tinha revelação, aquele sabia adorar de uma forma diferente. Não tinha beleza, o seu altar não tinha beleza. É por isso que Cristo veio fora da beleza. E é por isso que Satanás, ele é bonito. Do jeito que eles pintam Satanás, mas qualquer um corre dele. Eles pintam Satanás de cauda, feio, com os dentes abertos, se é ganhado para o seu lado. Que é isso? Satanás passa batom, Satanás usa minissaia, Satanás corta o cabelo, Satanás requebra. Agora você vai ver Deus. Deus é feio, está escrito em Isaías 53. Não havia beleza nele que nos atraísse. Era como uma raiz subindo de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Mas nós olhamos para ele e gostamos dele. Eu fico pensando esse período de tempo sem adoração. Se tem um período de tempo sem adoração, se não tem o adorador correto, pode adorar o quanto vocês quiserem. Irmãos, nós podemos pular, gritar, enquanto não chegar aquela forma de mensagem que dê a verdadeira adoração, Deus está aguardando aquele momento. Para nós, passou 30 anos, para Deus, talvez 3 minutos, 30 segundos. Então, tão rápido aquilo ali para Deus. Mas para nós passou tempo. A verdadeira adoração. Deus abençoa o povo. Porque, olha, Caim é abençoado. Você pensa que ele não é abençoado? A Eva diz, alcancei do Senhor um varão. E dando a entender que aquele menino também era abençoado. Só que ela quis dar a entender de que aquele menino veio de Adão.
Isso foi o que o irmão Branham disse. E ela estava enganada. E quando a mulher está enganada, ela engana o marido que o filho é dele. Mas a igreja não pode enganar a Cristo que o filho é dele, quando não é dele, porque não tem verdadeira adoração. Então a igreja não tem como enganá-lo. Eva quis enganar Adão. Se eu pudesse fazer um draminha aqui, querido, alcancei do Senhor Jeová, um varão, um menino mau, um matador, um que se ira. Foi por isso que Paulo veio mais na frente e disse: irai-vos e não pequeis, não deixe de se pôr o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, porque todo ser humano ele tem essa fraqueza de irar, mas quando você peca, quando você guarda, quando você fica resmoendo, é que nem a vaca, né? Tem 2 buchos, primeiro ela come e enche um de capim, aí depois ela fica, deita e fica limpa. E muitas vezes o ser humano é como um animal. Ele ira como irou Caim, aí depois fica resmoendo. Eu te pego, você vai ver. Deus vai mandar um castigo de você. Você vai ficar doente, você vai morrer. Você sabe o que é isso? É filho de Caim. Você tem que entender que tudo está nas mãos de Deus e que o mundo também recebe as bênçãos. Os espinhos, irmão Branham pregou isso aí, é tão claro. Ele diz que numa lavoura, o trigo agradece quando vem a chuva. Ele diz que o trigo levanta o seu pendãozinho assim, suas folhinhas, e diz: muito obrigado, Criador, muito obrigado. E por detrás dele, lá vem o timbete, o 3 pontos, o espinho, né? Lá vem ele... Aleluia, aleluia. Por sua causa eu também estou sendo abençoado, diz o espinho. Aleluia, muito obrigado, Senhor Jeová, muito obrigado. Isso é o que fez Caim, lá no Éden. Estou te oferecendo esse holocausto, a minha mãe pecou, e para cobrir o pecado dela, então aqui está, eu faço isto. Mas a Bíblia diz sem revelação. Mas com Abel, com revelação. E aí me dá a entender que o irmão Branham diz assim: a revelação dos trovões é uma revelação, o rapto é uma revelação. Isso quer dizer que Caim não vai no rapto e que Caim não entende trovões, porque é uma revelação. Amém, amém. A forma de adoração, você vê, o elo, fica que falta aquilo. Até que chega, irmãos de Malaquias a João Batista, quase 400 anos. 400 anos sem nada. Cadê o elo que ligou? Deus está esperando, vai aparecer esse elo que liga o Velho Testamento e vamos formar um Novo Testamento agora. Este elo está chegando que vai terminar o sangue de bodes e de cordeiro e começa o sangue do Filho. E aquilo estava prestes, mas foi 400 anos de uma adoração que quando Jesus chegou, Jesus falou o Mateus 23 para eles: escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo, cheio de imundície. Cegos, guias de cegos, sepulcros caiados. Isso foi o tipo de religião de adoração que quando Jesus chegou, ele encontrou na terra. Não tinha aquele elo. Eles deixaram o elo para trás, que era João. Se eles tivessem seguido João, tinham ligado a Malaquias. João estava ligado a Malaquias. Jesus estava ligado a João. Pentecoste estava ligado a Jesus. Eras da igreja ligada ao Pentecoste. Brana ligada às eras da igreja. A noiva ligada à Brana. Mas eles perdem a parte que une. A parte que une, eles não veem. João Batista era a parte que unia.
o Velho Testamento com o Novo Testamento. Irmão Branham mostra isso na mensagem A Brecha. Era a parte que unia. João Batista era aquela parte, parece que é o 154, 156, por aí da antiga. É a parte que unia, porque ele estava no pescoço. Era a parte que unia. Você tem uma parte que une seu corpo, já notou? Tem um que tem o pescoço curtinho, tem outro que é mais pescoçudo, mas é a parte que une. Você já pensou bem, se nós não tivéssemos essa parte que une, seríamos muito feios, pareceríamos uns robôs, né? Mas não, graças a Deus, Deus fez tudo certinho, a parte que une, o corpo com a cabeça, tem uma parte que une, e isso daqui é o casamento do corpo com a cabeça, é o casamento das eras com Deus. Você tem 7 eras da igreja, é corpo. Você tem William Branham, é o pescoço. Como João Batista foi o pescoço que formou o casamento, a unidade, a ligadura, a parte que une Velho Testamento com o Novo. Precisava ter João para poder se mover. Que não sou como sacrilégio, mas tem casa que o marido diz, eu sou cabeça. E a mulher diz, mas eu sou o pescoço. Quer dizer, eu que te dirijo. Para onde é que você vai aqui? Olha, você vai porque... tem coisa feia aí. Tem coisa que o marido reclama ser cabeça, mas se você notar o casamento de Cristo, os pés era Cristo formado em Cristo. As coxas foram formadas de Cristo, o corpo, os ombros foi formado de Cristo, William Branham aqui foi todinho formado de Cristo, e a pedra de coroa era Cristo que desceu sobre o corpo para formar o casamento. É a parte que une. Olha, não perca essa parte que une, que se você perder essa parte, você fica no mundo perdido como a ciência. A ciência está estudando, isso daí faz milhares de anos, está estudando, e não encontra a parte que une, o elo perdido. Se o povo tivesse encontrado a parte que unia lá atrás, João Batista, unindo Malaquias e Jesus. Era João Batista que estava fazendo aquela união. Era o elo. Agora tira João Batista de cena. Vocês ficam aí perdidos. Vocês não sabem o que estão fazendo, não sabem que tipo de adoração. Deus não está recebendo sua adoração. É tal qual a adoração de Caim. Você se perde, porque você deixou passar por alto o elo. Aquele elo que une. Se depois que Cristo morreu, se você não tiver o elo que une Cristo, que é o Pentecoste, se você não tiver, você não sabe do melhor. Você sabe do Calvário, mas não sabe da descida do Espírito Santo. Logo você vem, olha, até eu recebi o Espírito Santo no dia de Pentecoste, muito bem. E aí 7 eras da igreja. E nós precisávamos de um profeta. 7 eras da igreja para formar este corpo. É o que mais aparece. Você não vê que o pescoço é o que menos aparece? O que aparece mais é o corpo. Todo o corpo, a cabeça, é que aparece. Mas a parte que une, o ministério que une, não aparece muito. O João Batista não apareceu muito, viveu pouco tempo. O ministério de William Branham, se você olhar a parte que une, foi 3 anos também. Era a parte que estava unindo. É muito pouco tempo, é muito pequeno. O ministério do corpo, 2000 anos para formar uma igreja, um corpo. O que adiantaria um corpo se você perde a parte que une o corpo com a cabeça? Então você perdeu, você apenas é um corpo sem cabeça. Que vale um corpo sem cabeça, sem diretriz?
é um corpo morto, que ele não tem diretriz. É a cabeça que o seu espírito trabalha exatamente aqui e a sua alma trabalha no coração, na alma, diz o profeta, é aqui no coração. A alma é no coração, mas aqui o seu espírito trabalha. E aqui todos os movimentos que você tem, mas tem que ter uma ligadura aqui também na parte do corpo. Tem que se ligar o coração, o sentimento, amor. Está tudo aqui embaixo. Você tem que ligar com a parte de cima, para que tudo isso funcione, para que a igreja funcione, para que o lar funcione, para que o casal funcione normalmente. Tem que ter este pedacinho, a parte que une. Obediência, submissão, respeito. Para mim forma aí o pescoço. O que Deus veio fazer para nós. Eu não li aqui para você, né? Eu li uma parte. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor, não na geração genealógica de Caim, mas na genealogia de Sete. Assim que Caim é do maligno. Aí vem a serpente. Caim é do maligno. 113, a união invisível da noiva. Agora note, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto, não apenas repudiado. Ele tem que estar morto para haver um casamento. A igreja, irmão Branco está tratando isso daqui da igreja de Cristo. O seu primeiro esposo, o mundo, a denominação, tem que estar morto. Você não tem que carregar espíritos de plenário. Tem que estar morto esse negócio. Tem que morrer isso. Isso daí é do primeiro marido. Você sabe que a Assembleia de Deus tem isso daí, esse espírito de plenário. Todas as igrejas têm. Por que o povo da mensagem vai ter também espírito de plenário? Porque eles não estão casados com a palavra. Eles estão casados com o sistema. A parte que une eles é o sistema, é o plenário de pastores que une eles. Mas a verdadeira esposa de Cristo, o que une é o ministério de Cristo, que é o pescoço, é o Filho do Homem, é esse ministério que vem aqui do profeta, é esse ministério. Irmão Branham posicionou o ministério dele nesse dia, dizendo que era isso, porque Cristo vinha sobre o profeta. Cristo não vem direto sobre a igreja, sobre o corpo. Cristo vem sobre o profeta. Ele não veio nem sobre o corpo do Velho Testamento. Tinha que ter no pescoço o profeta, para que Cristo, a palavra, viesse ao profeta. Porque em Malaquias terminava o corpo do Velho Testamento. Mas João Batista formou o pescoço. E logo Cristo, cabeça. As eras formaram o corpo. Mas o ministério de William Branham veio para formar o pescoço. Para que Cristo não tem outro lugar para Cristo cabeça descer, senão sobre o pescoço. E o que foi que Cristo fez? Então isso aqui é tão claro. É tão claro, você pega a mensagem do irmão Branham, é o sétimo selo, 165, 150, 160, o sétimo selo, e a outra mensagem, 4 ações sobre a montanha, 150. Você pega e vê como que é que Cristo veio. Cristo veio sobre o profeta, veio nele, porque ele era o ministério, o pescoço, no qual o cabeça, Cristo, pode olhar para frente, à esquerda, à direita, na retaguarda, ele pode olhar, porque ele está, Cristo está num profeta. Por isso, quando vê um profeta, ele sabe todas as coisas ao seu redor, porque Cristo está ali. O cabeça desceu e se encarnou nele. Foi o que aconteceu. O profeta era também esse, o ministério dele era esse pescoço. Amém? Vocês estão entendendo direitinho? Eu gosto de ver essas coisas assim, porque são da forma que o irmão Branham ensina. Você não pode ter a coisa diferente, você tem que crer do jeito que está escrito aqui. É a melhor coisa que faz. Ele diz assim: agora acabei de pregar acerca de casamento e divórcio, e todos vocês sabem acerca disso. Não estou inteiramente falando agora a esta congregação aqui, mas através da nação.
Muito bem, agora veio o que sucedeu aí em divórcio e casamento, quando 7 selos foram abertos, e se expôs a verdade genuína disso. Os 7 selos, quando foi aberto, expôs a genuína verdade sobre todas as coisas, até sobre casamento e divórcio. Vocês veem que os selos tinham que ser abertos primeiro, para depois, irmão Brana, vir pregar a mensagem de casamento e divórcio. Os selos abertos em 63, casamento e divórcio pregado em 65. 2 anos depois é que foi pregado. Mas o que era isso? Tinha que ter uma base para você poder aceitar. E se você crê que Deus falou comigo naquela coluna de fogo de Coramba, que subia e descia, Ele disse para eu falar para vocês: voltar para os vossos lares com vossas atuais esposas e ensinar os seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Agora, esta palavra que ele estava dando estava sobre os selos. Tinha que ter os selos primeiro para você ver. Foi revelada, a palavra foi aberta. Então agora até casamento e divórcio dá para eu aceitar, do jeito que o profeta pregou. Deus falou com ele, disse: se você crê, Deus falou para Moisés dar carta de divórcio, Deus falou para Paulo dar carta de divórcio, e se você crê, ele me disse a mesma coisa ali na montanha. Você crê? Agora é fácil. Todos os casamentos destroçados se unem com a mensagem do profeta. Se a pessoa tem a revelação dos 7 selos. Se elas não têm a revelação dos 7 selos, elas não estão aproveitando nada, não. Elas têm uma unidade simplesmente familiar, simplesmente marido e mulher, mas não tem aquela unidade completa que você tem que ter os selos para poder trazer casamento e divórcio sobre aquilo. É o que eu leio aqui, não é diferente. Senão Deus tinha dado casamento e divórcio primeiro, mas não podia, tinha que abrir a palavra. Depois que a palavra foi aberta, agora se você crê nesse ministério, que a palavra está aberta, o Cordeiro desceu e abriu a palavra. O Cordeiro veio com o livro aberto, porque ele converteu em leão. Mas ele é o mesmo e está com o livro aberto. Amém? Aleluia. 114, tem que ler alguma coisinha aqui para te ajudar. Assim sendo, ao estar casada com o segundo Adão, Cristo, a palavra, por meio da morte, deve separar-te de teu primeiro esposo denominacional. Você pensa que Cristo vai viver conosco? Como um homem vive com uma mulher, ele casa com uma mulher divorciada? Não, o marido dela tem que morrer primeiro. Bom, isso daqui agora é o que eu estou pregando, certo? O marido dela tem que morrer primeiro. Como é que Cristo vai casar com um indivíduo que... Aí, vamos dizer, o homem pensa que está tudo bem, daqui a pouco aquele amor antigo ainda está ali, está vivo ainda. O amor antigo ainda está andando na rua ainda. O amor antigo está por aí. Não, tem que morrer. Isso aqui, tem que morrer primeiro. Você não pode unir com Cristo sem que morra a estas coisas mundanas. Aí Cristo pode tomar você e saber: olha, já morreu tudo para o Osmar. O mundo já morreu para ele. Mas se não morreu, Cristo casar comigo? Ele diz: não, casar com você coisa nenhuma. Não morreu ainda? Tem que morrer, seu primeiro esposo tem que morrer. Quer dizer, aqueles desejos, as coisas mundanas, as quais esses desejos te governava, dominava, e você ia e praticava as coisas do mundo, esses desejos têm que morrer. Essa vida tem que ser mudada, isso tem que morrer. Não apenas ser abafado, divorciado. Não é divorciado, não. Tem que morrer para casar, tem que morrer. Isso é a Bíblia, certo? Tem que morrer. Aí morreu? Morreu o primeiro esposo, então aí casa com o segundo. Porque se você tiver na memória, é defunto. E defunto, quanto mais você fuça, mais fede. Mexe no defunto, não vai adiantar. É porque depois que morre, ele era bom, ele não deixava faltar o pão. E nem umas porretadas em mim também. Ele era bom, sim. Tem que morrer. Aí, depois que morre o primeiro marido, aí ela pode casar a segunda vez. Ela pode casar. É o que é a igreja. Quando chegou no tempo aqui dos pentecostais, irmãos, se não morrer esse movimento pentecostal para o povo da mensagem, não tem casamento. Tem que morrer esse movimento.
E o irmão Branham diz, Pentecoste morreu e acabou. Secou. Está aí, os ungidos dos últimos dias. E secou. Agora, se as pessoas ainda querem ter aquele movimento pentecostal de pular e gritar e ficar só na alegria. Não, irmãos. Aquilo aí tem que morrer para você aceitar Malaquias 4. Não é que termina para você o avivamento, não. Agora é um novo avivamento que Deus está trazendo do seu marido presente. Não do seu marido antigo. Ele morreu. Não fica fazendo festa em cima de defunto, não. Eles ficam fazendo festa e dizem, oh, o que foi? A Rua Azusa. Lá nos Estados Unidos, a Rua Azusa. Sim, lá foi. Morreu, acabou. Aí você lembra da Rua Penn com a 8, nos Estados Unidos também, com William Branham. Mas lá foi também. William Branham passou, e aí ficou a sua mensagem. E da onde você vai extrair outra vez aquilo que pode fazer você ter a verdadeira união com Cristo? Tem que revigorar para nós. O ministério de William Branham está em nós outra vez. Por isso profetiza outra vez. Você tem que tomar aquele mesmo ministério que você comeu o livrinho e vai e profetiza povos, reis, nações e línguas. Mas se não tem aquele ministério onde você foi unida, a igreja está unida pelo ministério do Filho do Homem, pelo ministério do sétimo anjo, Malaquias 4, é o que te uniu ao cabeça Cristo, ao ponto de Cristo e seu profeta e a esposa ser um. Isso é o que está escrito na mensagem de irmão Branham. O Espírito e a esposa dizem, vem. Na revelação, irmão Branham vem e diz assim, é o Espírito, o profeta e a esposa. Dizem, vem, porque você tem que saber que aqui está o corpo, a esposa, o Espírito, o profeta, dizendo, vem, e a cabeça desceu, a mente de Cristo, a revelação dos trovões, do novo nome, vem! Essa é a parte que une, o povo perde o principal, a parte que une. Oh, como gosta dos pés, luteranos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Oh, só isso, filho. Anuncia as boas novas. Mas e depois ainda teve as coxas. O profeta mostra que foi o Wesley. Aí vieram os pentecostais. Veio até nos ombros. Aí veio o ministério do Filho do Homem, que formou o pescoço, por onde Deus olha. Por todo, e Deus mostrou isso para nós, mostrou que estava tão ligado ao ministério de William Branham, que William Branham sabia tanto que estava para frente como que estava para trás. Para William Branham ele não precisava virar para trás para olhar, ele podia simplesmente dizer o que estava atrás dele. Por quê? Esse é o ministério, é o pescoço onde o cabeça gira. Não sobre uma denominação, não sobre o corpo, mas sobre o pescoço. Não é sobre o corpo, o pescoço sobre o corpo. O problema é que as pessoas não admitem aquilo que os liga, então eles não têm pescoço. A igreja não tem pescoço, a esposa tem. A esposa tem pescoço porque ela aceitou o ministério do Filho do Homem, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7 trovões revelados, novo nome, isso está tudo aqui no pescoço. Porque o cabeça desceu em cima do pescoço chamado Branham. A mente de Cristo desceu sobre o pescoço, o ministério do Filho do Homem. E pôde nos revelar todas estas coisas. Amém. Quando os selos foram abertos, isso expôs a verdade disso. Assim sendo, ao estar casado com seu segundo Adão, Cristo, a palavra, por meio da morte, deve separar-te do teu primeiro esposo denominacional, porque não há nenhum deles que possa tomar toda a palavra de Deus. Se vocês não percebem que esse povo que crê na primeira e segunda etapa, não tem nenhum deles que pode tomar toda a palavra de Deus. Eles tomam um pedacinho, é por isso que as denominações, cada um tomou um pouco, Lutero tomou um pouco, Wesley tomou um pouco, os pentecostais tomaram mais os dons, e só ficaram naquilo. Aí veio William Branham e juntou tudo, os cabos soltos que eles deixaram durante as eras, e acendeu a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Era o ministério de William Branham que acendeu a luz naquele dia.
E agora, você vai estar unido aonde? Olha, o ministério de todos estes da primeira e segunda etapa, nenhum deles, é o que eu leio aqui, ó, nenhum deles que possa tomar toda a palavra de Deus. Eles tomam até certo ponto, como gostam quando eles lêem, pondo-nos ao lado de Jesus, que o irmão Branham manda o pastor fazer uma reunião de ministros, ensinar as coisas profundas de Deus. E eu queria saber quais as coisas profundas que esses encontros estão ensinando. Que as coisas profundas do tempo de William Branham era 7º selo, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Ele não ensina nada disso. A verdadeira reunião de ministros é esta aqui agora, onde vocês estão aí na sua casa, vocês estão em qualquer lugar do mundo e estão ouvindo uma coisa que é exatamente o que liga, a parte que une. Não é o meu ministério. Estou aqui para expor para você que é o ministério do Filho do Homem, é o 7º selo, é os 7 trovões que une. Porque tudo tem que descer, aquela cabeça tem que descer, mas para a cabeça descer, o pescoço tem que ter as mesmas reações da cabeça. Ele tem que estar disposto a fazer o que a cabeça quer. Aí o corpo tem que estar disposto a obedecer o que o cabeça quer. Ele vai girar, ele vai olhar, ele vai desejar, tudo vai vir dele depois. Já não é seu mais, agora é dele, é direto Cristo na igreja, mas tem que passar no pescoço, que é o profeta. Bom, você encontra tudo na mensagem. O pescoço é o profeta, aqui, e os olhos também é o profeta. E a cabeça é Cristo, só essa parte aqui, Cristo, certo? Tem que estar ligada aqui. A boca são os pentecostais, diz o irmão Branham, ombros e lábios são pentecostais. Que coisa, como se liga? Agora, se você não tem esta parte que liga, você não tem de maneira alguma este corpo aqui ligado ao cabeça que é Cristo. Porque para ligar com a cabeça que é Cristo, você tem que passar pelo pescoço, que é o William Branham, 7º anjo, Malaquias 4. Você tem que passar por aqui e receber um novo nome. A hora que entra no casamento, recebe novo nome. Se você não tem novo nome, porque não é casado, ainda é uma solteirona. Não que eu estou criticando o solteiro. Fique solteiro quanto você quiser. Certo? Eu estou falando de Bíblia. Estou falando desse casamento de Deus. A igreja hoje não é uma solteirona. A igreja hoje, ela não está noiva. A igreja hoje já uniu a parte que uniu, ela recebeu, ela admitiu, ela casou com a parte que uniu. E aquela parte que uniu trouxe um novo nome. HM, Branham. Foi a parte que uniu. Olha, o 115. A união invisível da noiva. Assim sendo, vocês têm que estarem mortos a essa coisa. Agora, não estou falando a essa assembleia local, eu estou falando em conjunto através da nação. Vocês têm que estar mortos a seu primeiro esposo. Esses encontros que vocês têm que estar mortos, esses encontros. Vocês têm que ter um encontro com a palavra. Um encontro com a revelação, um encontro com os 7 selos, um encontro com os 7 trovões, um encontro com o novo nome. Vocês têm que ter isso que é o encontro, porque aqui que formou o casamento. Você já viu casamento sem ter novo nome? Você pensa que a moça vai ser exigente agora e dizer para Jesus, como muitas dizem, olha, eu tenho uma coisa, eu vou casar com você, só que eu não quero que mude meu nome, certo? Eu vou casar com o nome Jesus mesmo. Diz, não... Agora é novo nome, você não é gentil, você tem que casar com o meu novo nome gentil. Você é casada e eu te dou o meu novo nome, Branham. Você não casou comigo? Cristo. Então, Cristo tenho um novo nome para te dar. Então você casa comigo e eu te dou um novo nome. Vai lá no cartório. Já tirar os papéis, já vai te mostrar. O seu nome vai ser assim, assim, assim. No dia que você vai casar, o juiz ou a juíza de paz já vai ler para você e vai dizer, o seu nome agora, você sabia que você agora não leva mais o nome do seu pai, a denominação morreu. Certo? Você não leva o nome do seu pai, você vai levar o nome dele aqui agora. Você morreu para aquilo.
Aí qualquer probleminha que dá, correr, ô papai, nada disso, papai, não. Você não disse que ele era seu amor? Aguenta o amor. Agora, eu não sabia que ele amargava tanto, ele era doce. Mas Jesus Cristo também tinha falado que ele era doce. Diz o livrinho, na boca é doce, mas a hora que você engolir, ele vai ser amargo, seu ventre. O casamento é amargo, o namoro, o noivado é doce, e lua de mel, festa é doce. Mas o casamento mesmo em si é amargo, é luta, é dificuldade. É ser dominada por um marido. E estou pregando coisa da Bíblia antiga, porque para mim não tem Bíblia nova. É a Bíblia antiga. Ele te dominará. Não, ele vai te governar como Hitler, não. Ele te dominará porque você é a parte de amor que nele falta. A mãe dele não tem essa parte do amor para ele. Você é quem tem a parte do amor, do carisma. É você quem tem. Então ele está procurando, é isso. Ele não está procurando aquela mulher dura, aquela mulher seca. Você pode derrubar um caminhão d'água nela, que ela não molhe. Está parecendo pato. Ele está precisando de uma mulher maleável, de uma mulher que verdadeiramente é a parte do amor, que molha-o. É isso que Cristo quer. É Cristo que é uma igreja cara feia. Amém. Glória a Deus. Cristo está cheio desse negócio. Não quer saber disso não. Ele quer saber daquela parte maleável. Jesus não está querendo saber daquela esposa dele que faz assim, aquele lagartão. Assim. Não, vai para lá. Você é do mundo. É braço de mulher, é coxa de mulher, é olhos de mulher, é boca de mulher. Isso é a igreja de Cristo. Pés de mulher. Vai pegar a perna de mulher que faz essas coisas. Você chega, só tem nervo que nem homem. Essa coisa feia. Esse Cristo vai casar com uma igreja dessa moderna. Eu esqueço como é que chama isso. Como é que chama isso? Essas igrejas que vai na academia espiritual. Essa igreja que... Esse Cristo está casando com uma igreja louca dessa. Está fazendo academia, sabe? Só para criar músculos. A igreja, isso é o homem que faz. É o homem. Agora, dá saco de cimento para ele. Ele é para isso. É ela que quer pegar agora, para mostrar que ela pode fazer igual. Ela pode receber tudo igual, salário igual, com igualdade. Então dá saco de cimento na cabeça dela também. É isso? Não é só os trabalhinhos leves, não. Porque o homem também passou a ser aquele do lar. Que a coisinha assim. Isso é homem. Isso não é Jesus, não. Jesus é Jesus. É homem. Estou falando de tipo aqui, ó. Amém. Eu tenho que terminar, porque agora... Mas é esse último parágrafo, mais um aqui. É esse último, mais um aqui. Amém. Se você está unido a Cristo e ainda casado com uma denominação, és adúltera. És uma Laodiceia, uma igreja através da nação. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra. Para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, qual é Cristo. De novo, porque você já falou que foi casado uma vez com a denominação. Então agora essa denominação morreu. Esse encontro de pastores morreu. Essas academias espirituais morreram. Agora sim você pode casar com Cristo. Me faça tudo normal, Senhor. Quer ser a igreja normal. A igreja que age como o Senhor deseja, maleável. Amém. É a parte que une isto. 211, provando a sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley. William Branham trabalhou assim, irmãos. William Branham fez uma igreja no corpo.
É assim, é uma igreja no corpo, porque o seu corpo, todos os órgãos, eles estão ligados aqui, e um ajuda o outro, a mão ajuda, pega, a outro pega, ajuda, entende? Está cansado um, a outra vem e ajuda. Aquele bom sente se beliscar, que ela sente, então não belisca nela própria, porque ela sente. Essa é a igreja, formada de pés, Lutero, coxas, Wesley, nos ombros, os pentecostais. Nos ombros, os pentecostais. Você vai lá na estatura do varão perfeito. O irmão Brana está falando disso, olha lá. Laodiceia, amor fraternal, Brana. Ali, ministério do irmão Brana dentro das 7 áreas da igreja era completar o corpo apenas, irmão. Era trazer vida àquele corpo, naquele estado de amor fraternal. Trazer vida, mas não era o suficiente. Irmão Brana precisava vir com esse outro ministério do Espírito Santo que está lá. O Espírito Santo é o pescoço, onde gira a cabeça, que é a pedra de coroa, os 7 trovões, os 7 selos revelados. Aqui está, ó. Você tem uma parte, oh meu Deus do céu, ele está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isso, quer dizer, uma parte que une a cabeça. Esta é a hora que estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, Lutero. Não a parte da coxa, Wesley. Não a parte dos ombros, Laodiceia, direito dos povos. Não, mas a parte do pescoço. Certo? Essa é a parte do pescoço, é que une tudo isso daí, é a parte do pescoço. Se você não tem esse ministério que une, não estás casado. O ministério que nos casou é esse ministério que uniu aqui, ó. Amém? Você tem a parte que une, não a parte da coxa, não a parte dos ombros, não a parte dos pés, mas a parte do pescoço. Está certo? Isso une a cabeça. É essa parte do corpo. E ele diz, é agora, você tem agora que estamos vivendo, esta hora que estamos vivendo, você tem a parte que une isso, nesta hora que estamos vivendo, nos dias de William Branham, no ministério do Filho do Homem, você tem esta parte. São Lucas 17, 26 a 30, é a parte que liga Cristo com a igreja. Mas o povo ficou no movimento pentecostal nos ombros e falando línguas, usando os lábios. Mas quando chegou o pescoço, que era o profeta, porque aqui você vai ver, o ministério correto tem que estar na esposa, entende? O ministério de falar correto, não mais os pentecostais, porque aqui o pescoço foi o profeta, a cabeça é Cristo, os olhos é o profeta, e os olhos do profeta é os olhos de Cristo, e aqui está a igreja. Ela pode falar, ter a verdadeira adoração, ela tem a palavra falada, mas como que ela vai ter a palavra falada sem o pescoço? Está escrito as mensagens de irmão Branham assim, a palavra falada por William Marion Branham. A palavra falada que o irmão Branham pregou é desta forma, é da forma que Deus veio e trouxe para ele, Deus deu para ele a palavra falada, fala. Só a hora que Deus falar para esta igreja, fala. Agora, eu tenho a mensagem do irmão Branham mostrando que quando estiver chegando perto da marca da besta, o que vai acontecer é isto. Essa terceira puxada da noiva, da esposa, não do profeta. O profeta já foi lá atrás na abertura da palavra. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Já aconteceu lá. Agora, esse nosso está acontecendo, mas para a palavra falada, ele diz que é a hora que a coisa apertar. Então você terá em plenitude o que tem gozado em parte. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude, que você não perca isso. A parte que une isto. Se você ficar sem essa parte, você vai estar como a ciência. Aí a igreja está como a ciência. Está procurando Deus. E Deus já esteve aqui, foi o pescoço, você rejeitou o pescoço? Cristo foi exatamente o cabeça nos dias que Israel estava buscando Deus. Queremos o Messias. Rejeitaram o pescoço, o ministério do pescoço. Esse povo prega cada mensagem. É coxa, é pé, é ombro, é pescoço. Isso que é mensagem. Eu gosto do profeta, é por isso que o profeta forma uma igreja em mim. Entende? Ele forma o corpo de Cristo em mim. Pés, coxa, ombros. Entende? Aí vem, põe o ministério de William Branham, aí me casou com Cristo cabeça, e Cristo tem novo nome, porque esse ministério, João Batista trouxe esse ministério do nome. Entende? Quando João Batista pregou, ele diz, é ele.
E dizendo, não, mas não pode, tem que ser Moisés. Não, é Yeshua mesmo, é ele, é Jesus, é ele, eis o Cordeiro de Deus. Não, mas Moisés falou que era o Cordeiro animal. Não, é ele. Ali estava o nome, e agora esse ministério do Filho do Homem, dos trovões, dentro dos 7 selos, está dizendo, é o novo nome, é Brana, é o novo nome, é ele. Você tem que estar unido aí agora nesse ministério. Cristo é quem tem novo nome, não é que Brana é alguma coisa, não. Você está pensando no homem? Não, é que você tem que entender que Deus só faz através do homem. Jesus falou, o filho não pode fazer nada. Brana diz assim, eu também não posso fazer nada. Eu também digo, eu não posso fazer nada. Mas aí o ministério é dele. O novo nome é de Cristo. Se você critica o novo nome Brana, ele diz, foi eu quem estive em carne aí no século XX. Foi eu que andei pelas ruas dos Estados Unidos. Foi eu que voei de avião por aí. Foi eu que fui na África. Foi eu que fui rejeitado, Deus diz, eu fui rejeitado na África, eles dizendo, nós queremos a cura, mas não queremos a sua doutrina. Eu, Deus, fui rejeitado com o meu novo nome aí, porque eu estava em outro homem. Senhor Deus, obrigado por este momento que vivemos. A gente não sabe nem o que fazer, Pai, porque é tanta coisa boa e que isto vem de uma forma ungida, automática e também inspirada. Obrigado por tudo. Ajuda-nos a estar unidos, Senhor. A parte que une é exatamente o ministério do dia, 7 trovões, 7 selos, novo nome. E se as pessoas não estão com o novo nome, porque elas não estão casadas, Senhor, elas não uniram ainda, elas não estão casadas, quando se casa tem um novo nome, e nós temos um novo nome, Brana, agora é o novo nome de Cristo. Cristo veio, o esposo, Cristo veio, mas ele veio em um novo nome, em um novo corpo. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. No mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue o seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo e nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação no juízo final. Jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz. De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem 2 caminhos
bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado, a salvação não te interessar? Desculpe-me